Finalmente chegou a hora. Depois de muita lentidão da diretoria do Flamengo, depois de muita frouxidão da diretoria do Flamengo, hoje será avisado para o Sampaoli que ele vai ser demitido. Acredite se quiser, o cara está demitido desde domingo à tarde, desde domingo, às 6 horas da tarde, quando acabou a final da Copa do Brasil, o Sampaoli sabia que ele ia ser demitido. Só que só hoje, na quinta-feira à noite, vamos contar, segunda, terça, quarta, quinta, 4 dias depois, a diretoria do Flamengo tem culhão, tem decisão para demitir o Sampaoli, né? Ou seja, o que isso quer dizer? A diretoria do Flamengo ela só esperou para demitir o Sampaoli porque ela precisava ter certeza de que ia anunciar o Tite. A diretoria do Flamengo acertou tudo ontem com o Tite. Vocês sabem, eu venho trazendo tudo em primeira mão aqui no canal Pilhado. Tudo em primeira mão. Falei ontem, quando surgiu essa situação de Corinthians, eu avisava, é quase impossível tirar o Tite do Flamengo. O Tite está palavrado com o Flamengo. Eu fui o primeiro a dizer que o Tite aceitaria voltar a trabalhar nesse ano para assumir o Flamengo. E agora a gente traz essa notícia que aí não é minha, eu não minto, essa notícia é da Globo.com, tá? Mas eu avisei durante toda a semana que a demissão do Sampaoli aconteceria e que o Tite seria anunciado. E finalmente chegou a hora. É o que eu falo, tudo nesse Flamengo demora para acontecer. Tudo nesse Flamengo tem algum mais, porém. Esperam muito e quase perderam o Tite quando o Corinthians resolveu entrar na briga. Poderiam ter perdido o Tite. A sorte é que o Tite teve a ética de deixar claro para o Corinthians, estou apalavrado com o Flamengo. Não vou nem abrir negociação. Claro, gera uma revolta no Corinthians, porque o Corinthians chegou a procurar o Tite antes do Tite fechar com o Vanderlei Luxemburgo. O Tite disse que não voltaria a trabalhar no Brasil antes do ano que vem, mas falando com pessoas do staff do Tite, falando com pessoas próximas ao Tite e do Flamengo, ser o Flamengo com o dinheiro que o Flamengo tem hoje, com o planejamento que o Flamengo tem hoje, com o potencial de contratar grandes reforços como o Flamengo tem hoje, o Tite decidiu aceitar voltar ao futebol brasileiro antes da hora, antes do que ele previa. Então, tudo aconteceu cronologicamente, como a gente tinha dito. Primeiro, o Flamengo marcou essa reunião com o Tite. O Tite veio de Porto Alegre. Outra coisa que eu avisei, o Tite desmentiu no aeroporto que ele estava vindo para o Rio de Janeiro para negociar com o Flamengo. E eu falei, mentira. O Tite, sim, veio para o Rio de Janeiro para negociar com o Flamengo. Eu sei que ele tem casa aqui, eu sei que ele tem tudo aqui, mas ele estava em Porto Alegre, ele estava com a família. E aí ele chega no Rio de Janeiro, no dia seguinte, tem o jantar com o presidente do Flamengo, com o Rodolfo Landim e com o Marcos Braz, e hoje vai ter essa reunião, esse jantar com o Sampaoli para comunicá-lo da demissão. Não sei por que demorou tanto, o Sampaoli viveu um constrangimento surreal, porque ele teve que dar treino. Ele deu treino terça, quarta e hoje, sabendo que ele estava demitido. É muito constrangimento tanto dele quanto dos jogadores. Por que eu digo isso? Se eu sabia que o Sampaoli estava demitido desde o domingo, os jogadores também sabiam. Então, com que moral esse cara vai chegar para dar um treino com todos os jogadores olhando para a cara dele, sabendo que ele está demitido? Então, foi um constrangimento para o Sampaoli, foi um constrangimento para os jogadores, alguns até ficaram revoltados que ele demorou para ser demitido, e foi um constrangimento para a diretoria. Hoje vai ter esse jantar, a informação do Globo.com, vai ser informada a demissão e provavelmente, antes do jogo contra o Bahia, nesse sábado, o Tite já será anunciado. Isso quer dizer que o Tite vai para o jogo contra o Bahia? Não. Há grandes chances do Mário Jorge, treinador das categorias de base, comandar o Flamengo no jogo contra o Bahia. Mas o anúncio do Tite
ele deve ser feito antes do jogo contra o Bahia, nesse sábado. Então, é muito bom o torcedor do Flamengo saber disso. Que o Tite, como a gente falou lá no começo da semana, que ele ia ser anunciado antes do jogo contra o Bahia, que ele fecharia com o Flamengo, que o Sampaoli já estava demitido, que o Tite tinha aceitado voltar a trabalhar ainda nesse ano só para fechar com o Flamengo. Tudo isso a gente trouxe aqui no canal Pilhado. E tudo isso vai se concretizar. Modéstia à parte, eu tenho muita fonte no Flamengo. Modéstia à parte, eu apuro muito o que acontece dentro do Flamengo. E raramente eu estou errando. Eu assumi quando errei aqui, quando eu falei que o Wendel estava fechado, porque eu assumo o erro. Não sou igual vários jornalistas aí que só assumem quando acertam. Mas nessa história, quem acompanha o canal Pilhado sabe que eu saí na frente em grande parte das informações, tá? Trouxe as informações em primeira mão, apurei muito e o Tite deve ser anunciado ainda nessa sexta-feira. Por quê? Porque foi uma exigência do Tite. Ele exigiu que ele fosse informado que o cargo estava vago antes dele ser anunciado. O Tite não aceitaria ser anunciado pelo Flamengo ainda com um treinador no comando. Isso é óbvio, até pela ética do Tite. E aí, vai demitir o Sampaoli hoje. Provavelmente esse anúncio da demissão do Sampaoli sai ainda hoje, depois dessa reunião, até porque a diretoria do Flamengo adora fazer o anúncio de uma demissão de madrugada para não repercutir tanto quanto pode repercutir. Vamos lembrar, Rogério Ceni foi demitido às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã, o Rogério Ceni foi demitido. E pode ser que hoje aconteça a mesma coisa, que o Sampaoli seja demitido na madrugada, evitando uma repercussão tão grande no momento, e o Flamengo amanhã já pode anunciar o Tite como seu novo treinador. Era muito claro que o Tite seria treinador do Flamengo. Quando surgiu a informação do Corinthians, deu um certo receio, porque o Corinthians foi atrás do Tite. A gente trouxe essa informação. O objetivo do Corinthians qual era? Era uma vingança do que aconteceu com o Vitor Pereira. O Corinthians demite o Vanderlei Luxemburgo, vai atrás do Tite rapidamente para tentar atravessar o Flamengo, fez contato com o Tite, inclusive pessoas do Corinthians assumiram o que a gente trouxe aqui na live, que eles tentaram o Tite antes do Mano Menezes, mas o Tite, eticamente, como ele já estava palavrado com o Flamengo, ele não aceitou nem negociar com o Corinthians. O Tite vai receber um salário maior do que o Sampaoli, ou seja, o salário do Tite pode passar de 2 milhões de reais no Flamengo. É bizarro. É mais um treinador que vem para ganhar salário exorbitante. É mais um treinador que com certeza vai ter uma multa rescisória alta. E só deixando bem claro, a demissão do Sampaoli vai custar ao Flamengo cerca de 9 milhões e 500 mil reais. Tá? Sampaoli já deixou claro, ele quer logo o dinheiro dele. Ele está cobrando, até hoje mesmo ele já cobrou, que ele quer o dinheiro da rescisão e vai ser aí 9 milhões e 500 mil reais de rescisão. Já tiveram rescisões altas com Paulo Souza, com Vitor Pereira, com Rogério Ceni e agora com o Sampaoli, mais uma multa altíssima para o Flamengo pagar com o Domenech, ou seja, e não há uma cobrança. Isso que me assusta. Eu não vejo o Rodolfo Landim cobrar do Marcos Braz. Eu não vejo ele falar, Marcos Braz, você teve aqui 5 treinadores que geraram multas rescisórias altíssimas. Você está rasgando o dinheiro do Flamengo. Então eu preciso te afastar, eu preciso te demitir. No Marcos Braz ninguém encosta. Essa é a reflexão que eu faço agora. Se você é rubro-negro e se você não quer ser feito de palhaço, não caia nesse conto de que o Flamengo está demitindo mais um treinador. Eu quero saber por que o Flamengo não demite o seu vice de futebol. Por que o Rodolfo Landim se recusa a trocar o seu vice de futebol? Essa é a pergunta que o torcedor do Flamengo tem que se fazer agora. Porque o torcedor do Flamengo está comemorando que o Sampaoli foi demitido. Mas ele precisa cobrar. Ele precisa saber por que o seu atual presidente se recusa e deixa isso claro. Ele fala para quem quiser escutar que o Marcos Braz só sai do Flamengo quando acabar o mandato dele. Isso é muito misterioso. Isso tem que ser muito perguntado. O que faz o Rodolfo Landim defender tanto o Marcos Braz? Por que todo mundo sai, todo treinador sai, o Flamengo vira uma bagunça, os jogadores derrubam o treinador que eles querem, mas o vice de futebol não é derrubado. E assumidamente pelo presidente. É o que eu digo, tem muito torcedor que suspeita,
tem muito torcedor que se questiona e que tem motivo para questionar. O José Bento, ele manda, pilhado, tem calma, não se iluda com o Tite. Ele é um treinador ultrapassado, com poucas ideias de jogo. Boa sorte. Olha, eu não acho o Tite o melhor treinador para o Flamengo, tá? Eu já falei isso aqui. Para mim, a melhor opção para o Flamengo, disparadamente, seria o Jorge Jesus. O Jorge Jesus seria disparadamente o melhor nome para esse Flamengo. Mas diante do que tem hoje no mercado, eu não acho o Tite um mau nome. Sampaoli vai ser demitido hoje, vai ser anunciada ainda hoje, ou pela madrugada, ou na manhã de amanhã, a demissão do Sampaoli, porque o Flamengo pode tentar uma demissão de madrugada para repercutir, assim como foi a do Rogério Ceni, fazendo de madrugada, mas essa é a informação. O Sampaoli já está demitido e a demissão vai ser informada hoje a ele. Depois de tanto constrangimento, depois do cara dar tantos treinamentos já estando demitido, hoje vai ser passado para o Sampaoli. Hoje, Rodolfo Landim e Marcos Braz vão ter que ter o culhão de olhar no olho do Sampaoli e dizerem: você está demitido, você não faz mais parte do planejamento do Flamengo. Hoje é um dia que esses dirigentes tão frouxos vão ter que ter coragem. E provavelmente amanhã ou no sábado o Tite será anunciado. A informação que eu trouxe lá no começo da semana, ela deve ser cravada. O Tite deve ser anunciado antes ainda do jogo contra o Bahia. Antes do jogo contra o Bahia, nesse sábado, o Flamengo já deve ter o nome do seu novo treinador anunciado. O Tite assumindo o Flamengo depois de tanta polêmica com o Corinthians, depois do Corinthians tentar atravessar. Tite é o novo treinador do Flamengo e vai ser anunciado até sábado, na minha opinião. Agora é oficial, o Flamengo demite Jorge Sampaoli e seus auxiliares. O técnico já estava pressionado no cargo há algumas semanas e muitos alas do Flamengo já queriam a sua demissão. Sampaoli não é mais o técnico do Flamengo. A diretoria rubro-negra marcou uma reunião para a noite desta quinta-feira na Barra da Tijuca e definiu os últimos detalhes e comunicou ao argentino que ele não faz mais parte do comando de futebol da Gávea. A informação foi publicada pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada pela reportagem do Terra.